O capítulo 3 de Jeremias é um lamento de Deus que transita da acusação para um terno convite à reconciliação. Deus compara a infidelidade de Judá à de uma esposa que se prostituiu com muitos amantes, lamentando a vergonha do povo e a superficialidade de seu arrependimento. O profeta contrasta o destino da infiel Israel, que já foi exilada, com a pérfida Judá, que não aprendeu a lição. No entanto, em um ato de graça surpreendente, Deus estende um convite para que tanto Israel quanto Judá retornem a Ele, prometendo curar sua infidelidade e restaurá-los a uma relação plena. O capítulo termina com a confissão dolorosa do povo, que reconhece sua própria perversidade e a futilidade de confiar em ídolos, abrindo uma pequena porta para a esperança de um futuro arrependimento. Vamos à leitura. Jeremias capítulo 3. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: se o homem repudia a mulher e ela o abandona para tornar-se mulher de outro, tornará o marido a recebê-la? Não ficará esta terra gravemente profanada? E tu, após haveres pecado com inúmeros amantes, voltarás para mim, oráculo do Senhor. Ergue os olhos para os lugares altos e vê, onde não te prostituís? Sentavas à beira dos caminhos a espreitá-los, qual árabe no deserto, e profanastes a terra com teus vícios e devassidões. Assim foram-te as chuvas recusadas, e as águas da primavera não caíram. Tu, porém, com semblante lascivo, não quisestes envergonhar-te, e agora clamas: Pai, amigo de minha juventude. Ficará ele para sempre irritado, e guardará de mim eterno rancor? Eis o que dizes, ainda que persistindo em praticar o mal. No tempo do rei Josias, disse-me o Senhor: vistes o que fez Israel, a revoltada? Andou pelas montanhas altaneiras e sob as árvores verdejantes para entregar-se à prostituição. E eu pensei comigo mesmo: depois de haver cometido todos esses crimes, ela voltará para mim. Porém não voltou. Soube disso sua irmã, a pérfida Judá. E viu como repudiei a revoltada Israel e lhe concedi a carta de divórcio, em razão de seus adultérios. Contudo, sua irmã, a pérfida Judá, não se atemorizou, mas também ela se tornou prostituta. E com sua ardente luxúria maculou a terra, adulterando-se com a pedra e com a madeira. Não obstante tudo isso, sua irmã, a pérfida Judá, não voltou para mim na inteireza do seu coração. Era apenas hipocrisia, oráculo do Senhor. Disse-me em seguida o Senhor: a revoltada Israel afigura-se inocente em face da pérfida Judá, arrependimento do povo eleito. Vai, inclina-te para o norte e profere em altas vozes: volta, Israel revoltada, oráculo do Senhor. Não te mostrarei mais um semblante enfurecido, pois que sou benigno, oráculo do Senhor. Não guardo rancor eterno. Reconhece apenas a tua falta, fostes infiel ao Senhor teu Deus. Vagastes à procura de deuses estrangeiros, sob todas as árvores verdejantes. Não escutastes minha voz, oráculo do Senhor. Voltai, filhos rebeldes, oráculo do Senhor, pois que sou vosso Senhor. Eu vos tomarei, um de cada cidade e 2 de cada família, e vos reconduzirei a Sião. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com inteligência e sabedoria. Quando vos multiplicardes e numerosos vos tornardes na terra, naqueles dias, oráculo do Senhor, não mais se falará da arca da aliança do Senhor, nem mais se pensará nela, perdendo-se a lembrança e a saudade, nem a ela se há de referir. Naquele tempo, Jerusalém será chamada trono do Senhor, e todas as nações lá se reunirão em nome do Senhor, sem mais persistir na obstinação do seu coração perverso. Naqueles dias a casa de Judá se unirá de Israel, e das regiões do norte voltarão juntas à terra, cuja posse concedi a seus pais. Que lugar, dissera eu, vou conceder-te entre meus filhos, que terra de delícias vou dar-te como herança, a mais bela joia das nações. E eu acrescentara: tu me chamarás meu pai e não te desviarás de mim. Mas qual a mulher que trai aquele que a ama? Assim me traís, casa de Israel, oráculo do Senhor. Nas colinas ressoa um clamor, suspiros de súplica dos israelitas, porque seguiram caminhos tortuosos, esquecendo-se do Senhor seu Deus. Voltai, filhos rebeldes, e eu sanarei as consequências de vossas revoltas.
Aqui estamos, dizei, voltamos para vós, porque sois o Senhor nosso Deus. Em verdade, é ilusório o culto nas colinas, as festas tumultuosas nas montanhas. É realmente no Senhor nosso Deus que se encontra a salvação de Israel. O ídolo infame devora, desde nossa juventude, o produto do labor de nossos pais, o gado e os rebanhos, seus filhos e suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha, e que nos sirva de coberta nossa ignomia, pois pecamos, nós e nossos pais, desde a juventude até o dia de hoje contra o Senhor nosso Deus, e não escutamos a voz do Senhor nosso Deus. No capítulo 4 de Jeremias, serve como o último e desesperado apelo de Deus para que Judá se arrependa. A mensagem de Deus é clara: se eles voltarem com o coração sincero, ele os restaurará. No entanto, o tom do capítulo rapidamente se torna sombrio, com uma descrição vívida e aterrorizante do juízo iminente vindo do norte. O profeta prevê a invasão babilônica como uma força avassaladora, uma tempestade que devastará a terra. A dor de Jeremias é palpável e intensa, pois ele se solidariza com o sofrimento de seu povo. A profecia termina com uma imagem cósmica de desolação e uma metáfora trágica de Judá como uma mulher abandonada em agonia, que morre de forma violenta. Este capítulo mostra a inevitabilidade da punição de Deus para um povo que se recusou a ouvir o seu chamado ao arrependimento. Vamos à leitura. Jeremias capítulo 4. Se tu, Israel, voltares, oráculo do Senhor, se voltares para mim, se ante meu olhar te despojares de tuas práticas abomináveis, se não andares a vaguear de um lado para outro, se pela vida do Senhor jurares, lealmente com retidão e justiça, então as nações te incluirão em suas bênçãos e almejarão partilhar de tua glória. Assim fala o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: desbravai um novo campo, evitai semear entre espinhos, ó homens de Judá e Jerusalém. Circuncidai-vos em honra do Senhor, tirai os prepúcios de vossos corações, para que meu furor não se converta em fogo e não vos consuma, sem que ninguém possa extingui-lo por causa da perversidade de vossos atos. Dai o alarme ao povo de Judá, avisai Jerusalém, mandai soar a trombeta pela terra inteira, gritai em altas vozes, proclamai, reuni-vos, retiremo-nos para as cidades fortificadas. Erguei o estandarte dos lados de Sião, abrigai-vos, não vos detenhais, pois que vou desencadear do norte uma desgraça, catástrofe imensa. Do seu covil parte o leão, e qual demolidor de nações se põe a caminho, saindo de seu refúgio para transformar em deserto a tua terra e as cidades em desolação, onde ninguém mais habitará. Revesti-vos, pois, de saco, chorai e gemei, pois que a tremenda cólera do Senhor não se afastou de nós. Naquele dia, oráculo do Senhor, faltará a coragem tanto ao rei como aos chefes. Os sacerdotes serão tomados de terror e os profetas de espanto. Alguém dirá: ah, Senhor Javé, na verdade enganastes este povo e Jerusalém, quando lhe disseste: terei a paz, no momento em que a espada ia feri-los de morte. Naquele tempo se dirá a esse povo e a Jerusalém: qual vento abrasador, desencadeado das colinas do deserto, incapaz de joerar e purificar, assim ao proceder da filha do meu povo. Vento impetuoso chega de lá até mim, mas por minha vez vou agora pronunciar minha sentença. Eis que alguém se levanta, como nuvens tempestuosas. São seus carros semelhantes ao furacão, seus cavalos mais ligeiros que águias. Ai de nós, estamos perdidos. Jerusalém, limpa o coração da maldade, a fim de que consigas a salvação. Até quando abrigarás no coração pensamentos que te são funestos? Eis que uma voz vinda de Dan dá o alarme, e desde os montes de Efraim anuncia a calamidade. Proclamai às nações, ei-la, levai a notícia até Jerusalém. Assaltantes chegam de terra longínqua, lançando clamores contra a cidade de Judá. Quais guardiões de campo circundam a cidade, por se haver ela revoltado contra mim, oráculo do Senhor. É o teu proceder, são os teus atos que te acarretam essas desgraças. Eis o fruto de tua malícia, uma amargura que te fere o coração.
minhas entranhas, sofro. Ó, as fibras de meu coração, o coração me bate, não me posso calar. Ouço o Senhor das trombetas e o fragor da batalha. Anunciam-se desastres sobre desastres, todo o país foi devastado. Foram de repente destruídas minhas tendas, num instante meus pavilhões. Até quando verei o estandarte e ouvirei o som da trombeta? Está louco o meu povo, nem mais me conhece. São filhos insensatos, desprovidos de inteligência, hábeis em praticar o mal, incapazes do bem. Olho para a terra, tudo é caótico e deserto. Para o céu, dele desapareceu toda a luz. Olho para as montanhas e as vejo vacilar, e as colinas todas estremecem. Olho, já não há nenhum ser humano. Todas as aves do céu fugiram. Olho, tornaram-se desertos os campos. Todas as cidades foram destruídas diante do Senhor, ante a fúria de sua cólera, porque toda a terra será devastada, oráculo do Senhor, mas não a exterminarei completamente. Eis a razão pela qual a terra cobriu-se de luto, e o céu, lá no alto, revestiu-se de negror, pois que eu disse, e assim decretei, não voltarei atrás e não me retratarei. Ao grito de cavaleiros, arqueiros, toda a terra desandou em fuga. Lançaram-se nos esconderijos e galgaram rochedos. As cidades foram abandonadas e os habitantes desapareceram. E tu, devastada, para que revestisse de púrpura, engalanar-te com ornamentos de ouro e alongar-te os olhos com pinturas? Em vão tentas ser bela, desprezo-te os amantes, é tua vida que odeiam. Ouço gritos como os da mulher ao dar à luz, gritos de angústia, quais do primeiro parto. São os clamores da filha de Sião. Geme e ergue as mãos. Desgraçada de mim, desfaleço ante os algozes. No capítulo 5 de Efésios é um guia prático para a vida cristã. Ele começa com um apelo para que os cristãos sejam imitadores de Deus, andando em amor sacrificial e rejeitando a imoralidade, a linguagem vulgar e a ganância. O apóstolo os exorta a viverem como filhos da luz, expondo as obras da escuridão e vivendo com sabedoria, remindo o tempo. A chave para essa sabedoria é ser cheio do Espírito, o que se manifesta em louvor, gratidão e submissão mútua. A segunda parte do capítulo se aprofunda na aplicação dessa submissão na relação entre marido e mulher. Paulo apresenta o casamento como um símbolo de relacionamento entre Cristo e a Igreja, com o amor sacrificial de Cristo servindo como modelo supremo para o marido e a submissão da Igreja a Cristo, servindo como modelo para a esposa. O casamento é, portanto, um reflexo do grande mistério da união de Cristo com o seu povo. Efésios capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. Progredi na caridade segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus, como oferenda e sacrifício de agradável odor. Quanto à fornicação, à impureza, sob qualquer forma, ou à avareza, que disto nem se faça menção entre vós, como convém a santos. Nada de obscenidade, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm. Em vez disso, ações de graças, porque sabei o bem, nenhum dissoluto, ou impuro, ou avarento, verdadeiros idólatras, terá herança no reino de Cristo e de Deus. E ninguém vos seduza com vãos discursos. Estes são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Não vos comprometais com eles. Outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente, porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas. Mas tudo isto, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz, e tudo que se manifesta deste modo torna-se luz. Por isto, a Escritura diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus.
Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Rendei graça sem cessar e por todas as coisas, a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo do qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim os maridos devem amar as suas mulheres, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual a alimenta e a trata, como Cristo faz a sua igreja, porque somos membros de seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Esse mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e a igreja. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher respeite o seu marido. Nesse trecho do Salmo 104 é um poderoso e alegre chamado à adoração. Ele comanda o povo de Deus a louvá-lo por suas obras e a proclamá-las às nações. O salmista os incentiva a buscar ativamente a presença de Deus e a recordar os feitos milagrosos que ele realizou em sua história. Essa abertura estabelece uma conexão crucial. A geração atual é chamada a louvar, porque é a descendência de Abraão e os filhos de Jacó, o povo com quem Deus fez uma aliança, que é o fundamento de toda a sua história e identidade. Salmo 104, dos versículos 1 ao 6. Aleluia! Celebrai o Senhor, aclamai o seu nome, apregoai entre as nações as suas obras, cantai-lhe hinos e cânticos, anunciai todas as suas maravilhas, gloriai-vos do seu santo nome, rejubile o coração dos que procuram o Senhor, recorrei ao Senhor e ao seu poder, procurai continuamente sua face, recordai as maravilhas que operou, seus prodígios e julgamentos por seus lábios proferidos, ó descendência de Abraão, seu servidor, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Nesse trecho de Eclesiástico capítulo 20, condena a hipocrisia do tolo, cuja oferta a Deus é inaceitável por vir de um ganho injusto. A sabedoria, por outro lado, se manifesta na humildade e no arrependimento. O texto conclui reforçando o poder e as consequências das palavras, que podem ser mais prejudiciais que certas ações, e adverte que a loquacidade excessiva pode levar à rejeição e ao desprezo. Eclesiástico capítulo 20, dos versículos 13 ao 20. O sábio torna-se amável por suas palavras, enquanto que os encantos do insensato desaparecem. O donativo do insensato não te trará proveito, pois ele te fixa com 7 olhos. Ele dá pouco e censura muitas vezes. Quando abre a sua boca, é como uma fogueira. Há quem emprestas hoje e amanhã o reclama. Tal homem é odioso. O insensato não tem amigos, e pelo bem que faz não será bem acatado. Porque os que comem o seu pão têm línguas falsas. Quantas e quantas vezes não zombarão dele? Pois não agiu com bom senso, distribuindo o que devia guardar e o que não devia guardar. A queda de uma língua mentirosa é como uma queda na laje. Assim a ruína dos maus virá de repente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.